começando então o nosso podcast sobre o valor da vida. Maurício, fala aí pra gente qual que é o valor da vida. Bom, pra mim, eu acho que a vida é muito mais do que só um quesito biológico, e é por isso que eu trouxe aqui, que nós trouxemos aqui, mestre, professor Sócrates e o advogado Dr. Márcio, para responder essa pergunta a respeito do que é realmente a vida e o quanto ela vale para nós, seja no campo filosófico ou no campo jurídico. Fica aí com a gente. Olá, meu nome é Maurício de Rosa, eu sou estudante do Cândido Portinari, do terceiro ano B, e eu estou aqui fazendo parte do projeto Dia de Ler Todo Dia, encabeçado pelo professor Eli Araújo, e o objetivo do projeto é trazer uma leitura filosófica a respeito de questões sociais. Para a culminância desse projeto, né, nós resolvemos fazer um podcast com o tema Quanto Vale a Vida? Eu sou a Sucena Pereira, estudante também do terceiro ano do Cândido Portinari, e para nos ajudar a responder essas perguntas, nós trouxemos aqui alguns convidados, né? Pode se apresentar. Bem, eu sou Márcio Antônio Pereira, sou advogado desde 2000, aqui em Rolim de Moura, fui presidente da seccional da UAB a subseção da UAB de Rolim de Moura, atualmente sou conselheiro da seccional da UAB de Rondônia, e também sou egresso do Cândido. Eu estudei a segunda e o terceiro ano de contabilidade lá. Ok, sou o professor Sócrates Alves de Oliveira, também rolim-morense, né? Nasci em Rolim de Moura. Sou formado em História pela Universidade Federal de Rondônia, com especialização em História, Direito e Cidadania, também em História e Cultura Afro-Brasileira, e também tenho mestrado em Ensino de História pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Estou na educação desde 2014, também na Escola Cândido, né? E é um prazer estar aqui hoje compartilhando, dialogando aí sobre qual o valor da vida. Sem clubismo, isso não foi combinado, não combinamos trazer só alunos do Cândido, né? Foi coincidência. Exato. Né? Mas assim, E o professor Eli também é do Cândido. o professor Eli do Cândido, também formado no Cândido. A nossa super produtora e editora e diretora, Maria, que também é funcionária do Cândido. Nosso diretor de áudio, Luiz, formado no Cândido também? Não. Rival. Eu sei. Mas, enfim, estamos aqui em maioria, Cândido Portinari. Fiquem ligados com a gente para ver como vamos nos sair nesse tema aqui, o valor da vida. A gente vai demonstrar o potencial dos alunos, viu? Então, partindo aqui, né, do nosso conceito de valor da vida, a gente podia começar sobre o que é a vida. O que é a vida e como a vida animal se difere quando a gente fala da vida humana, tanto na sociologia, na filosofia, como no direito jurídico. Ok, então, o conceito de vida, ele vai abranger, depende especialmente a sociedade, né? Mas no geral, vamos pegar o campo da filosofia, né? Por exemplo, Sócrates na Grécia Antiga, ele dizia que a vida era para ser vivida, né? Assim também como Aristóteles vai conceituar a vida aquilo que tem que ser vivido diariamente, não sem ter uma pretensão de atingir algo. Então, está nesse sentido. E aí, na nossa sociedade, as sociedades orientais, se nós pegarmos várias sociedades, eles vão dar conceito à vida, né? Embora o nosso conceito está muito focado na Grécia, dentro do conceito de vida, até mesmo dentro do campo da biologia. Se nós pegarmos as sociedades indígenas, por exemplo, algumas etnias do Brasil, eles têm um conceito também, né? Vamos pegar o povo Yanomami, por exemplo, eles têm um conceito que a vida é algo que precisa ser vivenciado em comunidade, partilhado, né? E na nossa sociedade ocidental, principalmente no contexto atual, a partir da expansão do capitalismo, a vida ela começa a se discutir a questão do valor monetário, né? Qual é a frase que é clássica, né? Tempo é dinheiro. Então, o que você está fazendo com o tempo, com a sua vida? Então, está muito, né, nesse campo. E aí nós precisamos constantemente voltar a pensar realmente qual o valor. O que nós queremos para nós, né, enquanto seres humanos, e se realmente vale a pena, muitas vezes, nós ficarmos correndo tanto atrás do valor do capital, da vida, e não do capital humano. No aspecto jurídico, a Constituição, e até para vocês compreenderem, a Constituição ela é a norma base de qualquer nação. As nações modernas hoje já têm uma Constituição. E para compreender isso melhor, o que é uma Constituição? A Constituição é aquela norma que protege toda a população do próprio Estado. Então é a norma fundamental de uma nação. Então essa norma fundamental dos países que nós chamamos de civilizados ocidentais, ela traz como pressuposto o direito à vida, de manter-se vivo, inclusive. E aí você tem a questão do bem-estar social, questão de proteção, inclusive, da vida enquanto uterina. Existe norma jurídica no Brasil que protege ainda o feto quando ele está na gestação. Então a vida ela seria alargada juridicamente nesse aspecto. E curioso também, quando o indivíduo falece, ele pode deixar vontades escritas para ser cumprida após a morte. Então a vida, esse ato entre o nascimento e a morte, ele faz uma série de situações que inclusive transcende a morte biológica dele. E quando ele falece,
o patrimônio dele continua existindo, até que seja dividido da forma que a legislação permite e de acordo com a vocação hereditária dos seus sucessores. Entendeu? Então, a Constituição Federal ela tem como premissa a garantia à vida. E, para isso, inclusive, o bem-estar social, que é uma das grandes evoluções da nossa Constituição de 1988. Só queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito de... Você acha que, nesse sentido, a Constituição ela realmente resguarda todos aqueles que necessitam desse direito? Até porque eu vejo no nosso país que quem tem mais dinheiro, né, sobrepassa sobre as leis. Então, você acha que isso realmente é atendido a todos de forma igualitária? Eu tenho... Agora vamos falar da Constituição. Eu acho que foi um dos grandes eventos nossos, dessa era moderna nossa, foi a Constituição. O país vinha de uma situação política desastrosa, uma questão de uma ditadura, e houve um pacto do país para fazer um documento que fosse, digamos ali, a nova base social do país. Então foi uma grande evolução para nós. Agora, naquela época, você já tinha uma população que a maioria era mulheres. Dos 500, e até notei isso aqui, imaginei que ia cair essa questão da Constituinte. E é interessante porque naquela época nós estávamos com uma população já, com maioria de mulheres, e dos nossos 536 deputados que fizeram a Constituição, você tinha 26 mulheres. Já começamos uma discussão, a meu ver, deficitária, no plano da equiparação das mulheres em maioria, mas é uma minoria política. Então, temos aí uma discussão que já começa, digamos, atrasada. Depois, os indígenas, que teve um grande avanço na Constituição, é reconhecido, inclusive, por eles, mas havia uma grande força econômica, conservadora, inclusive, dentro dessa Constituinte, que elaborou esse texto, que foi um avanço. Mas eu entendo que ele ainda é deficitário no aspecto da busca da igualdade, ou na busca de dissolver as desigualdades que o país tinha. Tá? Mas é a ferramenta que nós temos mais importante hoje para buscar a equiparação e a dissolução das desigualdades que é histórica do país. Então, quando fala assim, tá, mas nós temos pessoas com dinheiro, conseguem pagar bons advogados, conseguem estender processo, não vão para a cadeia, mas nós temos hoje, por exemplo, aqui não tem um bom advogado, não tem recurso para pagar um advogado, nós temos a Defensoria Pública, que faz um belíssimo trabalho, inclusive Rondônia há de reconhecer, uma das melhores do país. E a Defensoria Pública, por exemplo, quando a pessoa não tem condições de ter acesso ao SUS, um medicamento custa R$80 mil, a pessoa ganha um salário mínimo. A Defensoria Pública propõe uma ação, o Judiciário defere e a pessoa é atendida. Então isso é um avanço. E ele faz baseado no quê? Na Constituição. Então penso que a gente está avançando, somos uma nação jovem, mas temos ferramenta para buscar essa igualdade tão almejada nesse mundo nosso moderno. Falando ainda sobre a Constituição, né? Se sem a Constituição já temos alguns problemas, imagina assim. Porque das críticas que vem é do tamanho dela, que tem tantas emendas, tantos números, e em nações como, por exemplo, do Japão, são menores, né? A Constituição é menor. Mas o senhor acha que diminuir o tamanho é documento? Na verdade, nós temos assim, a tradição nossa é romana, alemã, nós chamamos de direito o civil law, ela tem natureza latina, escrever tudo, tá? Você já viu um poema em inglês, como é que é? É diferente. Então, a concepção nossa europeia continental, ela tem um direito chamado, nós chamamos de civil law. Já no direito anglo-saxônico, no caso a Inglaterra e os Estados Unidos na sequência, você tem o que chama de common law. Então, uma lei do consuetudinário, direito consuetudinário, direito de costume. Então, por exemplo, se um fato é inusitado lá e ele é julgado numa corte, então aquilo, a partir do momento que é julgado numa corte, ele passa a ser a referência para a população. No caso nosso, direito europeu continental e depois do Brasil, a gente tem a base jurídica, a lei. E a lei pressupõe que ela é feita para prevenir aquela situação que imagina que vai ocorrer. Há uma diferença conceitual. Tá? Então, por exemplo, isso também no Brasil, você tem elementos que induz a mais litigância, porque nós temos mais acesso ao judiciário. Então, há muitas pessoas que falam assim, a democracia americana. Se você for analisar o que é a democracia americana, primeiro, a questão cessetária deles é muito maior que no Brasil. As diferenças. Porque lá quem não tem condições econômicas não vai à justiça. Você pega, inclusive, o aspecto criminal. Os Estados Unidos é uma questão seríssima. A juventude dos Estados Unidos que tem problema com a justiça estão sendo jogadas nas cadeias, porque existe no direito americano a questão de negociar, mesmo um processo criminal, fazendo um negócio. O cara não tem recurso, ele faz um negócio porque o processo é muito caro, mesmo para quem é pobre. Então, a diferença conceitual dos dois direitos, elas não podem sequer ser comparáveis. E aí tem um recorte que deve ser feito. Por exemplo, no aspecto constitucional, nós já utilizamos como base jurídica a experiência americana. O conceito de república, que todos conhecem, que foi defendido, inclusive, a quem entenda o pensamento aristotélico, e depois envolvido ali na Europa, quem colocou na prática a república, como nós conhecemos hoje, foram os americanos. Com a sua independência, com a declaração da independência americana. Não sei se eu cheguei a responder da forma que é adequada, mas é só um recorte em compreender a diferença E aí volto. E curiosamente, o Japão, quando MacArthur passou a ser o governador-geral do Japão, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão não tinha Constituição. Era um país tecnicamente feudal. Para eles, o imperador era um deus, a mulher era um objeto. O MacArthur falou, olha, vocês vão sentar, reuniu, fez uma eleição,
chamou o chefe daqueles grupos, né, que dominavam o Japão, vocês vão fazer uma constituinte. Eles passaram 90 dias e não conseguiram escrever uma linha, por uma única razão. Uma carta falou, vocês vão ter que colocar que o imperador não é Deus, mulher não é objeto. Eles não conseguiam, culturalmente, eles não conseguiam ultrapassar essa barreira. Uma Constituição, falou, essa vai ser a do Japão, que até hoje nunca teve uma emenda. E na prática, até hoje, o Japão usa ainda os seus costumes, que vêm séculos, como referência para dirimir os problemas sociais que eles têm. Só para finalizar esse assunto da Constituinte, eu acho interessante que, nessa questão até que o senhor falou sobre Douglas MacArthur, né, que ele ajudou a compor a Constituinte japonesa, mas no nosso caso, a gente também tem muito problema com a questão cultural, porque eu vejo que a questão do Estado laico, como que a nossa dificuldade de ultrapassar essa barreira cultural impedem que o Estado laico seja efetivado? O senhor poderia... Então, a Constituição nossa ela tem essa garantia. Mas se você pegar o preâmbulo da Constituição, que em tese é a abertura, ela invoca Deus. Inclusive com D maiúsculo. Então, você vê, é uma Constituinte que ela tenta compor todos os processos de lei, ela tenta buscar a compreensão das grandes correntes no país. Então, essa questão da laicidade que o Estado pratica hoje, você analisar, você tem isso efetivamente. Mas o nosso preâmbulo traz lá a palavra Deus. Tá? Então, eu entendo, o Estado tem a vocação da laicidade, mas você tem que ter a tolerância que todas as representações religiosas tenham também direito. O que nós temos hoje, inclusive com o advento da rede social, é um agigantamento de uma corrente religiosa, inclusive misturando isso com política, né? E você tem um congresso bem conservador com esse viés. Então hoje nós temos uma grande encruzilhada, e não é só no Brasil, tá? Nós estamos falando de países da Europa, países que fazem parte da comunidade europeia e do próprio Estados Unidos. Tá? Mas os Estados Unidos sempre faz uma certa... Eu tenho um certo receio da democracia americana, tá? A democracia americana é para quem tem dinheiro, tá? Porque o cidadão comum lá, então é um país que não tem sequer um título lá, a referência do cidadão é um ID. O que é uma ideia? Uma identidade digital, digamos assim, para você ter acesso a compras, alguma coisa. Então, mais importante dos Estados Unidos é você ter capacidade de comprar. Então, eu tenho uma certa reserva com a democracia americana no aspecto da discussão sociológica propriamente. Mas, quando a gente está tratando da questão da religião, há de ter o respeito com todas elas, evidentemente, mas o Estado ele tem que manter essa questão da laicidade, porque é uma forma de você permitir a confluência de todos os pensamentos religiosos. Nesse âmbito aí da religião, professor, a gente sabe que o senhor é bem focado, né? O senhor tem bastante estudo sobre as religiões de matriz africanas. E essa valorização da religião de matriz africana no Brasil, perante a uma Câmara com muitas pessoas conservadoras, que a gente sabe como são, né? Como que tá essa questão da valorização mesmo? Das pessoas que seguem essas religiões, né? Como elas conseguem garantir seus direitos dentro dessa sociedade que a gente está aí? Ok, eu vou pegar e pegando um pouco também o valor da vida para essas religiões, né? Porque, assim, há uma mentalidade muito dominante, né? Principalmente do cristianismo, e nós temos várias vertentes, e também nós não podemos generalizar, né? Mas as pessoas muitas vezes demonizam aquilo que não conhecem. Então, infelizmente, muitas vezes o preconceito é pela falta de não conhecer, né, as religiões de matriz afro-brasileira, assim como as religiões ligadas aos povos indígenas, né? Porque primeiro o nosso processo de colonização começou com a dominação. Então nós temos a imposição do catolicismo, das leis, né, portuguesas, e aquilo que era produzido aqui, ou que advinha com o processo da escravização dos negros que foram escravizados e trazidos para o Brasil, era inferiorizada, né? Então eles eram proibidos de praticar as suas religiões tradicionais, como por exemplo o voodoo, e passar a praticar as religiões católicas, né, principalmente o catolicismo. Então nesse processo, elas também têm outros valores que dão à vida, né? Então é o que eu sempre digo, por exemplo, quando nós encontramos lá um despacho, né? O que é um despacho? Que a maioria das pessoas vão dizer, aquilo ali é uma coisa do demônio, né? Mas na verdade é uma cultuação que eles estão fazendo aos orixás, né? Que tem todo um contexto histórico, bem longo, que eu não vou entrar, mas em tese geral que eles estão fazendo um despacho aos orixás, né? Assim como muitas pessoas falam, a macumba, né? A macumba é uma língua e é um povo também, povo macumba, assim como a mandinga, que é uma etnia africana, né? E o próprio instrumento, né? A macumba, que é um instrumento, então quem toca lá a macumba é um macumbeiro dentro. Isso pegando a Umbanda, né? Que nós temos as duas principais vertentes do Brasil, a Umbanda e o Candomblé. Então elas também dão valores diferentes à vida. Infelizmente, a nossa sociedade, pelo preconceito, aquilo que é diferente, o que é do outro, eu sempre vou estigmatizar. Então o melhor é o meu, né? Então se a minha religião é religião, principalmente entre a questão também dominante, né? Conforme nós estamos tocando a questão das redes sociais, né? E aí eu gosto muito de uma frase da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, é o perigo da história única. Nós generalizamos, isso eu digo nós, a boa parte da população, muitas vezes generaliza aquilo que não conhece, ou tem um preconceito, né? Isso é coisa do demônio, mas eu não conheço, né? Então é preciso conhecer para respeitar, principalmente porque nós vivemos em um país, né? Temos como princípio a Constituição a laicidade e o respeito a todas as diferenças, sejam elas étnicas, políticas, religiosas, né? Nós precisamos respeitar principalmente o valor que se tem, por exemplo,
pegar as comunidades indígenas, eles têm outra relação com o valor, por exemplo, da vida, as suas relações específicas, isso vai variar de etnia para etnia. Se nós pegarmos também os grupos de remanescentes quilombolas, né, que uma boa parte deles ainda pratica as religiões de matriz afro-brasileira, e aí também há coisas absurdas, por exemplo, agora nós tivemos um desastre no Rio Grande do Sul, as pessoas falarem assim, não, aconteceu esse desastre no Rio Grande do Sul, que é um desastre natural, né, por questões naturais, claro, de interferência do ser humano, porque lá é onde nós temos ao maior número de praticantes das religiões afro-brasileiras, principalmente da Umbanda e do Candomblé. Né? Então, são relações diferentes de práticas, de ritos. Né? Eu sempre digo, assim como os cristãos, nós cristãos, vão a uma igreja fazer ao culto, ao louvor, à missa, seja qual for a prática, a Deus, eles também têm uma forma de cultuar os seus deuses, né? Ou as suas entidades. Então, esses são valores. Né? E a questão maior é que muitas vezes nós queremos interferir e colocar um valor único, colocar o meu valor na religião do outro, ou querer que o outro, né, siga o meu valor, o valor da minha religião. Então, mas é uma discussão muito grande, principalmente em Rondônia. Há que pontuar, nós somos o segundo estado com o maior número de práticas, né, isso, o levantamento do próprio movimento negro unificado, né, de práticas de racismo. Né? Então, infelizmente, as religiões afro-brasileiras em Rondônia, como em vários outros estados, mas falando especificamente, elas sofrem afrontas constantes. E é muito interessante pela falta de conhecimento das pessoas. Né? Nós já até conversamos isso em sala, como, por exemplo, eu sou contra, demonizo as religiões afro-brasileiras, mas vou para o Ano Novo e pulo as 7 ondinhas. Eu nem sei o que estão as 7 ondinhas. Né? Ou outras práticas que as pessoas muitas vezes realizam e não têm noção de qual religião, que elas acabam incorporando isso. Né? Então, isso também vem dentro da nossa discussão, o valor, não só o valor da vida, mas o valor que nós, muitas vezes, interferimos ao outro. Mas aí, só para essa questão, você vê como os assuntos se permeiam. Por exemplo, esse país, fizemos a Constituição em 88, que a gente reconhece como um grande avanço. Agora, ela deu elementos para a gente começar a avançar uma discussão que é muito espinhosa. E esse país, para se tornar melhor, a gente vai ter que enfrentar essa questão da escravidão. Esse país tinha como base a economia a escravidão. E as pessoas ignoram isso. A riqueza desse país, a gênese da riqueza desse país, iniciou com a exploração do negro. Por ser negro. Não era como esporte de guerra, não. Por ser negro mesmo. Tá? Isso tudo uma estrutura jurídica feita. Iniciando com as bulas papais, que criaram mecanismo jurídico para que o mundo luso espanhol, e até o anglo-saxão, tivesse fundamento para escravizar aquelas pessoas, para transportar aquela pessoa como mercadoria. Talvez seja uma das maiores tecnologias do mundo, a questão da escravidão do mundo africano. E voltando à questão do recorte religioso, se a gente analisar o aspecto mesmo nas duas maiores religiões monoteístas do mundo, o Islã, o judaísmo e o catolicismo, tem um filme interessante que foi feito na época da comemoração de 20 anos da migração turca para a Alemanha. Eu sempre falo isso para quem conversa, por quê? São, em tese, culturas bem semelhantes. O Oriente e o Ocidente sempre esteve muito próximo. A princípio, o Oriente era mais avançado que o Ocidente. A medicina era mais avançada no Oriente do que no Ocidente. E aí isso foi, de certa forma, distanciando pela questão religiosa. E aí os jovens comentando, alguém ia para a Alemanha e o outro ia ficar na Turquia. E ele falava assim, eu quero tomar Coca-Cola. E eles conversando ali, os dois pequenos. Ele falava assim, cara, você vai num lugar onde eles comem e bebem o Deus dele. Pegou a referência? Sim. Ou seja, é do ritual do catolicismo, da nossa igreja, tomar e comer o corpo de Cristo. Eles do Islã, que sequer pode fazer uma representação do Alá, não pode desenhar o Alá, não pode fotografar, não tem representação, achavam um absurdo, uma religião que tomava o sangue e comia a carne do Deus dele, ou do filho do Deus dele. Então essa questão cultural, a gente analisa que tem todos esses meandros. Então nós, aqui no Brasil, nós temos comunidade judaica, nós temos comunidade árabe, e nós temos a grande massa desse país, que eu declaro pardo, tenho cabelo crespo, mas não todo tem lugar de fala, sou grande curioso dessa questão, mas nós só vamos avançar quando a gente criar mecanismos melhores, mais eficazes, para a gente retirar essa questão da escravidão como uma grande força motriz da economia desse país. E sobre, professor Sócrates, uma pergunta interessante aqui, e até fazendo um ponto aqui com o Márcio sobre isso. O que essa moral fabricada que foi feita, porque a moral ela se alterou de acordo com o período histórico para favorecer, né, as pessoas dominantes naquele tempo. Como é que ela se moldou para justificar esses crimes contra a humanidade que foram cometidos aqui, né? Essa questão da escravatura e tudo mais. Então, esse é um contexto, por exemplo, se nós pegarmos inicialmente o processo de colonização do Brasil, nós vamos ter a escravização dos povos indígenas, né? Mas devido todo o processo da reforma protestante, a igreja católica tinha perdido muitos membros adeptos, né, quanto para o anglicanismo, para o luteranismo, eles precisavam de novos fiéis. Então, eles vão proibir a escravização indígena, e aí passa-se a fazer a escravização dos povos africanos, né, como o Márcio muito bem pontuou, que foram trazidos como objetos, né, e ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas. Por que existe o racismo, né, no Brasil? Que é uma prática que não foi resolvida, né, assim como os Estados Unidos não resolveu, vários países não resolveram, mas que no Brasil utiliza-se muito esse termo, que é o chamado racismo à brasileira. Né?
Inclusive, o próprio Gilberto Freire discutia isso, tentando fazer um processo de maquiação, que no Brasil não havia diferença entre os negros escravizados e os senhores que conviviam pacificamente, e construiu-se no imaginário popular da maioria da população que a escravidão era algo resolvido no Brasil. E não é. Ainda hoje não foi resolvida, né? Isso nós precisamos resolver, que vai resolver várias questões, inclusive do racismo, né, do preconceito, toda essa situação. Então, a moral naquele período era: os negros poderiam ser escravizados porque eles eram seres despidos de alma, né, eles deveriam ser. Então, foi literalmente para atender a questão do capitalismo, do processo ali do mercantilismo, do momento que eles poderiam ser escravizados, né? Os indígenas não, porque eles deveriam ser os novos fiéis e serem catequizados, aí entra todo o processo da catequização. Então, também, essa moral ela se altera. E aí sempre quando eu falo, né, nós temos que pensar que as instituições, né, são feitas de pessoas. Então quando nós estamos falando que a igreja durante aquele período cometeu isso, não foi todas as pessoas eram adeptas e concordavam com isso. Assim como hoje várias práticas, muitas vezes que são cometidas por algumas pessoas de determinadas denominações, nem todos concordam, né? E aí isso é muito triste, porque muitas vezes a população generaliza, né? Como se todos os católicos ou os adeptos do catolicismo naquele período defendiam isso. Mas infelizmente era uma prática que ocorreu. E essa prática perdurou aí até o processo do fim da abolição, infelizmente. A abolição nós sabemos que foi algo por interesses comerciais, da Inglaterra, toda aquela pressão, e que aí após a abolição não se resolveu a questão, né? Para onde foram os negros? Foram para as favelas, né? Que depois muitos vão ser empregados, né? Como mão de obra também, mesmo com o processo da migração para o Brasil a partir do contexto do século XVIII, início do século XIX, mas foi uma questão não resolvida, né? E que isso perdura até os dias atuais, com várias problemáticas sociais. E aí, professor, também nessa questão do direito, a Lei Áurea, por exemplo, ela tem um artigo. Quando o governo do Brasil sistematicamente tentou branquear o Brasil, através da sua política de imigração, ele criou uma lei chama semelhante à lei do cercamento da Inglaterra. Uma lei que serviria para determinar áreas de terra, glebas de terra. Essa lei tem quase 200 artigos. Mas aí tem uma explicação dentro do processo legislativo. O processo legislativo é o mecanismo que faz leis, né? Então, no processo legislativo, às vezes, se você fazer uma lei muito direta, você não consegue consenso para aprovar. Então, naquele momento, havia uma grande discussão, porque, como eu já tinha adiantado, a base econômica do país era a escravidão, a busca, o capital era produzido por essa mão de obra. E havia uma grande demanda dos senhores do capital do quê? De ser indenizado pelo Estado. Se cogitava isso fortemente. Tanto é que, se fizesse uma lei com elementos dizendo, vai ter direito à escola, a lei não teria sido, digamos, aprovada, e a princesa Isabel não teria assinado. Então, o que acontece? A gente brinca no processo legislativo, que é o princípio da não clareza. A norma não pode ser muito clara, senão termina sendo aprovada. Tanto que depois, para fazer uma norma onde os interesses eram maiores, porque não havia dentro da Assembleia do Brasil negros representando eles. Havia alguns aforreados, mas geralmente não tinha cadeiras. Então, era uma discussão feita pelos próprios senhores de escravos. Então, a lei não poderia ser muito clara no sentido. Tanto é que logo na sequência da abolição da escravatura, porque já vinha um certo mecanismo, né, que vinha, de certa forma, diminuindo, né? E há quem diga, inclusive, professor, que a Lei Áurea foi necessária porque o pessoal falou, olha, mas eu tenho meu escravo aqui, está envelhecendo, eu tenho que cuidar, porque criou uma regra que teria que cuidar com quem passava de 60 anos, e ele era obrigado a cuidar, ou seja, dava um cargo para ele. E como não poderia trazer mais essa massa humana da África, então, economicamente, tornou um grande peso para o poder econômico. E ele falou, vamos jogar todo mundo na rua e pronto. E aí vem uma série de mecanismos jurídicos na sequência, no sentido de evitar que o negro ficasse reunido numa esquina. E a lei da vadiagem, por exemplo, é uma forma de evitar que o negro ficasse numa esquina batendo papo. Então você tem todo um arcabouço jurídico nesse aspecto de organizar e proteger o capital. Isso não é de agora, tá? Isso desde o Império Romano, tá? Que é onde a gente busca boa base da nossa fundamentação jurídica, da nossa base jurídica. E até é curioso, a gente brinca, os criminalistas tiram sarro com mais civilista, falam, mas vocês daquela lei para proteger o capital, a propriedade. Porque o Código Civil, quando Napoleão fez o primeiro Código Civil na França, a Revolução Francesa é bem curiosa, tem várias fases, né? E ele criou o Código Civil, uma forma de dar uma garantia aos burgos, né? Aos burgueses, que a propriedade dele não seria, digamos, invadida, não seria tomada pelo Estado, não seria tomada pelo clero, não seria tomada pela realeza. Então a gente brinca que o Código Civil já é um mecanismo de proteção de quem tem patrimônio. Então, né, para encerrar aqui nessa parte, a gente comentou sobre os aspectos filosóficos, religiosos e até jurídicos da vida, sendo ela a vida em si. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o valor, o que seria o conceito de valor e os aspectos jurídicos da valorização da vida. Fiquem aí com a gente agora, só mais um pouquinho. Bom, nós voltamos aqui com mais um bloco para responder mais algumas perguntas sobre o que nós iniciamos, mas dessa vez nós vamos para alguns conceitos um pouquinho mais polêmicos. Temos aqui uma pergunta, né, do nosso telespectador. Como os direitos humanos universais ajudam a proteger e promover o valor da vida? Assim, depois da Segunda Guerra Mundial, que houve o grande consenso
que os povos deveriam sentar, conversar, estabelecer alguns parâmetros para que nunca mais acontecesse aqueles horrores. E aí você teve a construção da ONU, depois o Pacto de São José, e, de certa forma, os instrumentos dos direitos humanos. E aí entra todo aquele cabedal de situações que a gente entende como direitos fundamentais da pessoa humana. Direito à vida, direito ao trabalho, direito ao lazer, direito à saúde, que todos os países do mundo que são signatários da ONU tentam buscar em seus países a implementação disso. Para nós do Brasil, eu diria, o documento que referenda isso é a nossa Constituição. Então ela é o grande instrumento de avanço nesse aspecto de garantir que a vida humana, que o direito a essa vida seja implementado de forma igualitária. Estamos longe de buscar, de atingir, digamos, o ápice dessa busca, mas é isso que nós temos para defender. E principalmente a questão dos direitos humanos é aquilo que garante, principalmente, a própria sobrevivência, né, da sociedade, da população, e aí, isso que o Márcio destacou muito bem, a Constituição ela vai trazer isso, né? Os direitos que assegura, por exemplo, o direito à vida, o direito à educação, o direito ao lazer, para que todos, né, que é a grande discussão que tem, todos somos iguais perante a lei. Né? Então, essa é uma questão, principalmente, aí com a própria questão ocorrida contra os judeus, né, o Holocausto, toda essa situação que a Segunda Guerra, o nazismo especificamente causou, né, os direitos humanos vêm assegurar isso, principalmente outros horrores que tinham ocorrido, como a escravidão, né, o trabalho forçado, todas essas questões, os direitos humanos vêm defender. E aí os países se organizam de acordo com a Constituição, e há que se destacar também que a nossa Constituição é uma Constituição muito presente no que se diz a questão dos direitos humanos, né, de assegurar esses direitos a toda a população brasileira. Uma pergunta para os dois aqui. Seria viável, em um caso, para defender o direito à vida do coletivo, por exemplo, alguém cometeu um crime, a utilização da pena de morte? O que vocês têm a respeito de dizer sobre isso? Bem, a nossa Constituição ela tem expressamente uma cláusula pétrea, né? Ou seja, é uma escrita gravada em pedra que não pode ter a pena de morte. Primeiro ponto. Depois, existe pena de morte no caso de guerra e algumas circunstâncias específicas castrenses. No caso, nós, digamos, civis, não haveria essa possibilidade de implementar. Tá? Então, não é solução. Você vê Estados americanos onde tem pena de morte, a criminalidade não é dissipada. Não é um mecanismo de dissuasão do crime, a pena de morte. Mesmo em países do Oriente, muito mais rígido, onde sequer tem processos judiciais para apurar um crime, você tem situações onde o crime continua existindo. Tráfico de drogas, isso não é um mecanismo para dissuadir, digamos, a questão da criminalidade. Mas no Brasil, estamos salvos, tá? Temos uma cláusula pétrea que proíbe a questão de um avanço de uma legislação nesse sentido. E aí, dentro desse contexto, nós voltamos à discussão do valor da vida, né? Porque uma boa parte da população brasileira hoje defende. Muitas vezes fala assim, se tivesse pena de morte não seria assim. E aí sempre eu também remonto isso a alguns estados dos Estados Unidos, né, que tem a pena de morte, e aí sempre questionam essa pessoa. E qual o valor da vida? Porque a maioria das pessoas que defende a pena de morte, elas defendem no sentido, né? Vai tirar a vida, cessou. Mas aí qual o valor que você dá para a sua vida e para a vida do outro? Principalmente aí entra o aspecto religioso também, que é muito forte, né? Porque muitas vezes a pessoa defende tanto a pena de morte, mas ela esquece um dos princípios básicos, não só do cristianismo, como do islamismo, do judaísmo e outras correntes religiosas, que é o princípio da vida, né? Do amor ao próximo, enfim, essa questão. Seria a morte a principal pena, a principal punição para alguém, nesse caso? Porque quando a gente dá tanto valor para a morte, né, a ponto de não poder, de proibir a pena de morte no Brasil, a gente acaba mostrando que a vida ela é algo além, né? Acabar com a vida de uma pessoa não vai acabar as coisas que ela cometeu, os crimes que ela cometeu, que ela ajudou a cometer, vai continuar ali. Porém, temos outra ramificação bem polêmica, que quando fala sobre a vida, sobre o aborto, né? No âmbito religioso, o aborto é proibido. E a lei, o que a lei diz sobre o aborto? Agora, porque assim, o senhor falou no início, né, sobre que tem uma lei que protege, né, antes de nascer, inclusive, mas e agora? Tá, vamos lá. Primeiro, o que entende no direito é que a vida inicia com o nascimento vivo. Então, o feto nasceu e respirou, ele recebe e transmite direito. E há a proteção do nascituro. Tá? Também existe a previsão do nascituro. A questão do aborto, ela tem previsões já constantes na legislação brasileira desde 1940, quando foi feito o Código Penal. Tá? Então, você tem até um capítulo inteiro sobre isso. Está dentro do Código Penal. Só vocês terem uma ideia, e essa discussão vem agora bem nesse momento do PL, seria isso? Uhum. É assunto espinhoso, assunto delicado, divide opiniões, mas aí, deixa eu até anotei aqui, olha, eu acho que eu estava pressentindo, hein? Aborto, aí tem o infanticídio, né, que é um artigo, aí você aborto provocado pela gestante ou com consentimento, né, aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, então você tem pena para isso, ou seja, tudo aqui é proibido, o aborto é proibido. Aí você tem o aborto provocado por terceiro, né, provocar aborto sem o consentimento da gestante, alguém dá um medicamento para uma pessoa gestante e provoca um aborto, é crime também. Aí você tem as formas qualificadas, então, e aborto necessário, que isso é o que é permitido hoje. Então o aborto necessário
Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, então o aborto, no caso da gravidez, resulta de estupro, é um deles. E se a gravidez resulta de estupro, e o aborto é precedido de um consentimento da gestante ou quando é incapaz de ser seu representante. Não, aqui eu tô... nesse caso aqui, é o que chama de aborto legal, né? Que eles falam do aborto legal. No caso de estupro, quando tem risco para a mulher, e quando o feto não tem condições de sobrevida. E nesse caso é o que chama de aborto legal, ou aborto necessário, né? O que tem hoje, a grande discussão, que está levando todo mundo a... E houve até um recuo já, né? Quando esse programa for ao ar, está lendo na imprensa hoje, houve um recuo. O que criou agora de novidade é o seguinte, vou até ler aqui a proposta do PL 1904. Quando houver viabilidade fetal, presumida em gestação, acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio sim previsto no artigo 121 do Código. O juiz poderá mitigar a pena, parágrafo segundo, né? Mitigar a pena, conforme exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, nesse caso, a discussão está hoje nesse aspecto. Traduzindo. Deixa eu resumir para vocês compreenderem. Caso de estupro, que é o caso da discussão. Hoje, se a mulher chega e numa clínica rede pública fala, olha, eu fui estuprada e eu quero fazer um aborto. Não havia exigência dela demonstrar quanto tempo, ter um laudo. Ela chegava com ocorrência policial e falava, fazer um aborto era feito. A discussão era essa. Não havia nem sequer o limite de gestação, de gestação. Eu fui ler a mensagem, toda vez que tem um projeto de lei caminha, resta uma mensagem. Eu fui ler a mensagem. A mensagem é o seguinte: isso era previsto, era feito de forma tranquila, rotineira. A mulher chegava na delegacia, na delegacia do hospital, apresentava a ocorrência policial do estupro, e ela pedia fazer um aborto. Os médicos geralmente não verificavam a questão das semanas, tá? E existe registro de aborto feito nessa circunstância até 15 semanas. O que eles estão implementando agora, que nesse caso, do estupro, não poderá mais ser feito após as 22 semanas. Tá? E também, dentro do projeto, exige agora também um laudo para demonstrar que efetivamente ela foi vítima de um estupro. Só que tem uma questão curiosa. Nas violências, nos crimes de violência doméstica e de violência sexual, a palavra da vítima é a prova hoje que a jurisprudência já consolidou como a mais importante. Dentro de uma casa não tem testemunha, só está a vítima e o agressor. No estupro, só quem sabe que ela sofreu e a forma que ela sofreu é a vítima e o agressor. Então, como agora exigir que essa mulher tem que fazer trazer detalhes do fato que ela sofreu? Então a discussão está nesse aspecto. Tá? A legislação existe desde 1940 e então discute o seguinte: a partir de agora, acima de 22 semanas não pode fazer mais. Mas aí os especialistas da área dizem que a grande massa vítima dessa situação são as menores, né? E geralmente elas têm mais dificuldade de compreender se elas estão grávidas ou não, às vezes nem sabem que estão grávidas. E aí chega lá, em dado momento, percebe, às vezes até esconde dos familiares, né? E quando vai fazer, digamos, o procedimento, passou das 22 semanas. Ou atingiu o próximo de 2 semanas. Então a discussão, eu penso, quem está debatendo não são as pessoas que deveriam estar na frente de proa discutindo isso, especialista, as próprias mulheres. Eu analisei o projeto tem 32 assinaturas. E, curiosamente, só tem 10 mulheres. Ou seja, um terço. Eu penso que é um assunto eminentemente feminino. Sim. Mas o projeto foi encaminhado por 32 assinaturas da Câmara e só 10 mulheres. Isso diz muito, inclusive, daquela deficiência da Constituição lá atrás. Eu esqueci de falar para vocês, quando as deputadas chegaram para fazer a Constituinte do Congresso, não tinha banheiro feminino. Não. Então eu penso que a discussão ela está um pouco atravancada, está um pouco torta. Inclusive o autor da matéria falou, não, eu propus a matéria para sentir que vai governo tá. Ué, como assim? É uma coisa séria demais para discutir dessa forma lateral, dessa forma marginal. Entendeu? Eu acho que é uma questão que sim, tem que discutir, sim. Tem que verificar a questão do nascituro, tem que respeitar, mas você não pode ignorar a mãe, a criadora, de certa forma. Exato. O que ela vai passar. Então isso são pontos que nós não podemos ignorar. E aí, professor, eu vou avançar no aspecto sociológico. Sim. Essa questão do aborto, eu não sou criminalista, eu atuo muito na área criminal. Mas a questão do aborto, que é uma discussão do mundo inteiro, se você pegar então, filosoficamente ou sociologicamente, talvez sociologicamente seria mais adequado, é aquela velha história do patriarcalismo, entendeu? Do patriarcado. Porque ele precisa ter soldados e braços fortes para trabalhar. E se as mulheres vão começar a não ter filho mais? Aí vai ser um problema. A França, dizem que em 2070 vai ter mais islâmicos do que franceses, propriamente, como eles falam, porque você é negro, nasceu na França, nasceu em um solo, você nasceu lá. Mas se você não for branco, você não é francês. E aí o cara tem uma outra religião, eles temem. E o mundo islâmico, a natalidade do europeu está quase zero. Enquanto as famílias islâmicas têm a média de 5 filhos. Ou seja, está aumentando essa população. Aí aquilo que nós comentamos antes de iniciar, você pega a geopolítica, está mudando, o sul global. Você pega China e Índia, estão chegando a passar 3 milhões de pessoas. Né? 3 bilhões. 3 bilhões. Os 3 maiores países que avançam a população: Indonésia, Nigéria, e tem mais um, que também é do sul global. Indonésia, Nigéria e tem outro país, não recordo o nome aqui agora. Ou seja, essa força de trabalho, essa força de soldados para morrer numa guerra, para trabalhar, para produzir, para consumir, está invertendo a geopolítica do mundo. Então essa discussão do aborto, ela é muito mais complexa do que a gente imagina só a discussão do Congresso. Até queria dizer aqui que uma
questionamento muito interessante, que é o seguinte, muitos falam assim, ah, mas por que abortar? Coloca num orfanato, né, dá pra alguém, a criança. Só que daí isso entra muito num quesito social também. E qual que é o valor da vida dessa criança após aquilo? Imagina ela ter que viver com o trauma, entendeu? De saber que a mãe, né, sofreu isso, a mãe em si ter que conviver com esse trauma, e ele acabar, por esse trauma e tudo mais, essa infância difícil, acabar tomando um caminho errado, entendeu? Na vida, não ter uma estrutura, não ter um apoio, e acabar se tornando um problema para si mesmo e para a questão social e para a própria vida dele, colocando a vida dele em risco futuramente. Então, eu acho que isso é um questionamento bem interessante sobre essa questão, né, de como que a pessoa ia ficar depois, né, dela ser desenvolvida nesse ambiente caótico. Professor, filosoficamente vai ter mais elementos. Exatamente, é uma questão muito complexa, principalmente agora, né, que reacende aí com a PL, e aí nós temos várias divergências. E eu vejo assim, uma boa parte das pessoas discute a questão do aborto apenas do ponto de vista, a boa parte da nossa sociedade, religiosa. Né? E elas não olham toda a questão jurídica, a questão, igual essa questão que o Márcio colocou muito bem, quem deveria ser os principais envolvidos nessa discussão eram as próprias mulheres, né? Inclusive, claro que é um processo muito complexo, a psicologia traz isso, né? As que foram vítimas, por exemplo, de abuso sexual e todas essas questões, mas nós temos várias ONGs, várias instituições, inclusive de acolhimento, que elas não estão participando dessa discussão, né? Então, é uma discussão mais no campo ideológico, político, religioso, né? E naquele sentido, dos defensores da moral, dos bons costumes, né, até que não acontece um caso, né, como nós temos vários aí no Brasil, muitas vezes, de próprias denúncias, de inclusive sujeitos políticos, né, que obrigaram a amante, enfim, a abortar e tudo que hoje estão lá defendendo contra o aborto. Então é uma questão polêmica, né, ela precisa ser discutida, claro, mas a população precisa compreender essa discussão. Né? Porque, infelizmente, muitas vezes quem faz parte das discussões, das audiências públicas, de todas as situações quando ocorrem, não é a população que era para estar lá discutindo. Né? Infelizmente. Inclusive, a pesquisa recente, eu estava vendo na Folha semana passada, a maioria é contra o aborto. Sim. Quando fala em penalizar, seja qualquer pena, opa, calma aí, não é bem assim. Por quê? O aborto é uma questão que o seu primo, a sua prima já fez, a namorada do seu primo já fez. Ou seja, tem alguém que, em alguma circunstância, por alguma razão, fez o aborto. E eu penso que é um assunto muito particular da mulher. Eu acho que até, para nós, homens, discutir isso, eu acho até uma segunda violação. Eu penso sempre isso, eu tenho esse receio. Nessa questão, a gente divide o lado bem, né, o pró-aborto e o valor da vida. Ah, eu sou a favor da vida. Mas aí você está sendo a favor da vida de quem? Vamos começar pelo fato da gravidez. Já mudar quimicamente com a mulher, com a mãe. Assim, de uma forma que a gente não consegue nem falar agora, quem não passou por isso. Sim. E o Maurício falou, né? A questão dessa criança, mas é só adoção. Como que é o estabelecimento, né? Os orfanatos, como que são essas questões agora? Como que vai ser a vida dessa criança, né? Além do trauma de saber o que aconteceu, o que ela tem ali amparando ela dentro desses lugares? Será que é um lugar saudável? É algo que vai trazer bem para essa criança? E geralmente, primeiro a carga fica só com a mulher. Você já viu essas coisas no aborto? Porque a mulher não concebeu sozinha. O homem nessa equação não aparece. Sim. Você pode observar a discussão, tá a mulher, mas e cadê o homem nessa história? Ela não concebeu sozinha. E é o primeiro ponto que é ignorado, porque, lógico, quando é um casal, eles discutem, conversam, mas, gente, esse país tem situações, esse país profundo, Brasil profundo, e eu não tô falando da nossa região não, região tranquila, mas você vai, por exemplo, numa capital como São Paulo, aquelas comunidades, tem situações que você tem noção como é que funciona, ali tem outro rito, ali tem outra forma do mundo girar, e às vezes a menina é vítima ali de um estupro, o namorado ali vai saber a circunstância, não se preveniram, e hoje nós temos uma discussão, até porque existe uma grande barreira de fazer uma educação sexual de forma séria nas escolas, há muita resistência de pais que eu conheço, inclusive. Acho que é um assunto que deve ser tratado no âmbito doméstico, mas geralmente o pai e a mãe não tem, digamos, a coragem, ou às vezes não tem nem sequer o mecanismo ou o conhecimento específico para tratar isso com o filho, aí acha, não, eu vou tratar com meu filho quando tiver 17 anos, só com 13 ele já tá beijando. E aí? Então é uma situação que eu penso que ela é do Estado. Essa questão de orientar, de preparar o jovem, falar que a responsabilidade é dele, falar para a menina que ele tem mecanismo de se prevenir e dizer também para o menino que ele tem que buscar saber se a menina está se protegendo. Então, é um certo mecanismo. Mas eu acho que é uma discussão da escola e o Estado tem que ser o grande guia dessa discussão. Só aqui essa questão, você acha que seria, por exemplo, uma solução, que eu também vejo assim, de trazer esse tema, como o senhor mesmo disse, mais para o lado da educação e trazer não só para óbvio que quem sofre isso vai ter mais voz para falar, mas eu quero dizer, trazer mais da realidade para essas pessoas que falam e não viveram nem metade, entendeu? É bonito eu dizer aqui, eu não vivi isso, eu tô falando. Será que não seria uma ideia boa trazer essa realidade na cara dessas pessoas e dizer assim, olha, fulano, é assim que funciona. Ou então, por meio de educação, dizer, a gente precisa resolver isso, né? Tem que colocar isso em tabu, né? Esqueça qualquer tipo de, mas e a moral e os bons costumes, entendeu? Meio que acabar com essa barreira. Professor. Então, é uma questão muito complexa, mas voltando um pouquinho a essa questão que o Márcio estava tocando, a questão da educação sexual.
né? Não é que vai ensinar sexo nas escolas. Nós temos muito essa mentalidade, né? Inclusive aqui em Rondônia nós tivemos, por exemplo, prefeitos que mandou tirar páginas do livro de educação sexual. Então, assim, que nível nós estamos no século XXI e pessoas com mentalidade do século XVIII. Infelizmente, ocorre muito isso. E aí, o nosso país também é um país extremamente machista, né? Quando nós pegamos a própria discussão do aborto, a boa parte de quem está discutindo são homens, e esse pensamento que vem muito à tona agora, a gente escuta muito isso, né? Como se em algumas situações as pessoas colocam as vítimas, né, do abuso sexual como elas foram responsáveis, por exemplo, como elas permitiram, né? Então há muito essa situação, principalmente das pessoas que se dizem defensores da moral e dos bons costumes. Infelizmente é uma questão que passa pelo âmbito educacional, mas eu vejo também, principalmente, algumas religiões, ou vamos colocar, denominações religiosas têm avançado nessa discussão, que é um papel do Estado, mas também eu vejo dentro das próprias denominações, que ainda é um tabu muito grande, né? E, infelizmente, quando é um tabu, isso vai se reproduzindo, né? Porque se não aprendem na escola, muitas vezes, nem na igreja, nem na família, vão aprender não. E aí, isso ocorre muitas vezes de forma errônea. Infelizmente, é a realidade que nós temos. Até a questão da penalização, né? A penalização vai só pra mulher. Sim. Tá, por que não vamos penalizar o pai também, né? Ele também estava presente, ele também aconteceu, mas sempre só cai sobre a mulher. Isso. Pra gente poder ver, né, como a sociedade brasileira ainda é machista e patriarcal. É porque juridicamente a mulher estaria, digamos, com a A prova, materialidade do né? crime. Ela tá com as provas ali. O realizador do crime. Por exemplo, eu acho que essa questão até realmente é assim. Porque, por exemplo, você vai colocar aqui, um exemplo que eu vou dar aqui até o Sr. Sócrates citou, mas ela pediu, ela estava se vestindo de uma forma que... É a mentalidade que temos. Entendeu? Aí, o homem nessa sociedade patriarcal, ele se sente livre. Você vê isso na sociedade, ele se sente livre para cometer, e a sociedade é coberta, ele comete um crime, ele faz algo do tipo, e ele ainda é visto como o correto. Eu não fiz nada de errado, eu não sou errado, eu não vou ser punido. E geralmente eles escapam disso. Eles ou têm uma pena muito reduzida, comparado ao que a mulher vai sofrer socialmente falando, às vezes até o julgamento e tudo mais, do que eles em si. Então eu acho que teria que ter assim, um enrijecimento, né? Dizer, fulano, você é igualmente punível e você vai sofrer as consequências. Porque nesse caso, quando a mulher chega numa clínica com uma ocorrência, que é o que exigia em São Paulo, na maior clínica de aborto lá, bastava ela ter uma ocorrência policial. Dificilmente ela vai ter um nome, às vezes até por medo. Sim. Porque a gente acha, e eu tinha essa concepção, quando eu estudava, eu tinha uma cadeira que o professor falou assim, olha, faça um trabalho, qualquer trabalho. Aí na época o fórum era pequeno, havia uma restrição do juiz em admitir estagiário, alguma coisa assim na época, não havia como tem hoje, né, mais aberto esse mecanismo de estágio. E eu tinha uns amigos que eram escrivão policiais, eu falei, eu quero ir na delegacia fazer um trabalho. Eu quero ir lá, ficar no dia lá mexendo. Inclusive o Rogério, que é até professor aqui, eu fui lá com o Rogério era escrivão na época. Aí o Rogério falou, olha, você faz o seguinte, não tinha essa discussão sobre a violência doméstica, não tinha nada disso na época. E ele falou, ó, tem um monte de pessoal que tá pedindo umas informações estatísticas, o Estado estava movimentando, estava iniciando um movimento ali. Isso era ano, talvez, 99 para 2000, eu estava terminando o curso. Ele falou, faça uma relação desses processos de violência de estupro. Ele falou isso genericamente. E eu comecei a fazer uma relação para ele, né, no computador, e olhando os inquéritos, e eu comecei a ficar assim espantado. Eu não tinha noção da quantidade de estupros que havia na nossa região. Eu fiquei assim espantado. E eu comecei a ler, a manuseá-los ali, e eu falei, cara, e eu comecei a observar, e até então eu não tinha essa noção, acadêmico, né? Eu levei para o meu professor de direito penal, ele era um delegado em Médici, quando eu levei, ele falou, não, isso aí você não sabia, assim. Ou seja, 95% dos casos que eu estava verificando era violência doméstica ocorrendo o quê? No âmbito familiar, da vizinhança ali. Não era coisa de fora. Não era aquela imagem que a gente tem de estuprador com um gorro na cabeça, na escuridão ali espreitando a vítima. Não era esse caso. E aí eu fiquei espantado. A partir daquele momento eu mudei a concepção. Que era esse tipo de crime. É um crime que acontece ali no seio familiar. Eu tive um caso jurídico já, curioso, que chegar às tias e falar, olha, aconteceu isso. E eu falo, tá, vocês vão denunciar? Vamos denunciar. Então beleza, denuncie. Tem consequência. E aí, quando sai a pena contra o parente, mas doutor, já foi. Porque a partir do momento que a denúncia chega para a autoridade policial, não tem como você mais recuar, o Estado vai apurar. E esse indivíduo foi preso, cumpriu pena. E aí você nota a família, no início, aquele espanto, depois não, foi bem assim. Mas isso é mais comum que a gente imagina. Isso não acontece na casa vizinhos nossos. Isso é mais comum que a gente imagina. E isso tem consequência para a gravidez. E tem consequência na necessidade dela fazer um aborto. E é esse o ponto que a discussão está querendo. Esse é o quesito, né, que eu acho que eu até comentei que entra nisso aí, que a sociedade é coberta, principalmente se for familiar. Sim. Tipo assim, fulano, mas é fulano, eu acho. E duvida. E às vezes, não, mas não. meu avô não faz isso. Não, Meu avô não fez não é isso. capaz, não é possível. Ou então até isso aqui é um pouco polêmico, eu vou dizer, mas entidade religiosa, o pastor, não sei quem, que às vezes eu frequentava ali, dentro da comunidade, entendeu, da família, ele faz isso, e ele fala, não, mas o fulano, mas ele era da igreja. E daí isso inibe a pessoa de ir lá e denunciar, porque, de novo, fica essa, ou a coberta,
ou ele não acredita que seja capaz. Faz de conta que não aconteceu. Exatamente. Nós avançamos muito. Nesse aspecto, hoje a legislação melhorou na questão da violência doméstica, na questão da palavra vítima ter um peso. Eu, quando iniciei a advocacia, o problema criminal, na época, era diferente essa análise. Hoje, a força da prova produzida pela vítima, ou seja, a prova oral dela, o relato dela, hoje tem uma importância capital no processo criminal. Isso mudou muito, tá? A questão dos mecanismos de proteção que nós temos hoje também melhorou muito. E aí tem toda a questão cultural, que isso a gente vai levar um certo tempo mais para avançar, mas acreditamos que vocês vão ser melhores que nós nesse aspecto, de levar essa boa nova que o homem não é o dono da mulher. Esse é um ponto que a gente tem que trabalhar muito ainda. Então, finalizando aqui esse bloco, né? Nós vamos terminar, acredito eu, logo, mais uma polêmica, então, por favor, sente-se e fique bem apertado, porque provavelmente vai ficar bem mais polêmico, mas relaxe, são assuntos que precisam ser discutidos. Bom, nós retornamos aqui, e agora que nós já demos aquela descansada, né, para um clima mais tranquilo, nós vamos finalizar aqui as perguntas que nós temos para fazer e a conversa. A gente falou sobre várias questões, né, da valorização da vida, tanto no âmbito sociológico, religioso e jurídico, mas e para vocês, né? O que vocês fazem, vocês como pessoas mesmo, que valorizam a vida de vocês? Vamos lá. O Antônio Abujan, ele tinha um programa chamado Provocações. Era transmitido pela TV Cultura. Hoje tem no YouTube, você procura lá, acha. E no final da entrevista dele, ele entrevistava intelectuais, escritores, cineastas, todo o pessoal do mundo artístico, mundo cultural. E o mundo cultural fala muito sobre a gente. A cultura de um país fala muito sobre que país nós temos, que comunidade nós temos. E essa pergunta, ele fazia a pergunta assim, bem, o que é a vida? O que é a vida? E as pessoas, o que é a vida? Eu nasci e morrer. É isso, aquilo. Eu gosto muito do programa dele, eu estava até vendo uma soma de várias respostas do que é a vida. O que eu diria hoje? Eu digo que a vida ela é valorizada a cada quadro da nossa vida cronológica, do nascimento. Então, tipo assim, talvez eu com 30 anos, eu visse a vida de uma forma diferente. Hoje, talvez, passando 50 anos, eu olho a vida e a coisa que seja prazeroso para mim, chega ao final da tarde, consigo tomar um teré com quem eu gosto, tomar um chimarrão de manhã com quem eu gosto. Sei lá, de repente, eu ficar com um livro na mão ali, meio abobalhado, cara, como é que eu não tinha sacado isso, não tinha pensado? Ou, de repente, ter uma conversa agradabilíssima com vocês. Então, a vida, para mim, hoje, eu diria que ela tem outra coloração. Talvez meus planos com a vida hoje, ela se resume a acordar bem, ter um bom dia e dormir bem e torcer para acordar vivo. Talvez seja isso. Talvez vocês tenham uma perspectiva da vida diferente. Mas eu acho que é muito pessoal, ela é muito particular. Cada um vai ter uma forma de ver a vida. De repente, aquele cara que está vivendo uma situação vulnerável, ele está preocupado apenas em se alimentar. Tem aquela velha teoria do Mello, né? Que você tem que preocupar primeiro em estar aquecido e nutrido. Então, de repente, aquilo seja mais necessário para ele. Então, eu acho que cada um tem uma forma de ver e eleger o que é melhor para a vida. Mas ela é muito particular, porque cada um vai ter uma resposta diferente. E você pode pegar todos os filósofos, ninguém vai ter um consenso sobre o que é a vida. O José Garcia Ortega dizia o seguinte, você e sua circunstância. Então, qual que é a minha circunstância? E hoje eu estou aqui conversando com você. De repente, a sua seja outra, você tem um plano de mudar o mundo. Talvez eu já estou meio cansado, será que eu não consigo mais? Já estou delegando para vocês. Eu acho que é isso. Eu acho que a vida ela é muito complexa para a gente dizer numa frase ou talvez em um comentário o que é a vida para cada um. Ela é muito particular. Cada um faz dela de uma forma. Eu estou dizendo que o Clóvis de Barra não conseguiu responder essa pergunta. Então, ele foi instigado várias vezes e não conseguiu uma resposta. E ele é o Clóvis, imagina ele perto dele, nada. Essa questão da significado pessoal da vida é bem interessante. Por exemplo, aqui, eu tenho algo mais... eu vejo as coisas assim, ultimamente eu vejo as coisas como muito... Tudo se tornar muito artificial, e aquela coisa do desapego, acho que tem a ver com muito da visão que eu tenho, que é parecida com Bauman, né? Bauman daquele negócio das relações fluidas, das relações líquidas. Fulano, eu não preciso mais de você, então, né, tanto faz. E eu sinto que não existe mais uma solidez nas relações. Tipo assim, é tudo uma questão do capital, é tudo uma questão de eu preciso de conveniência, eu preciso de você agora. Então... Dirigindo a pergunta aqui. Aí você volta, tudo que é sólido, aí eu volto lá a filosofia socrática, né? Só sei que nada sei. Enfim, mas isso que o Márcio falou é algo muito relativo, né? Algo pessoal. E aí também, né? Eu ainda me considero jovem, mas conforme a gente vai tendo as experiências, um dia mais que eles, você vai tendo outras percepções também do valor da vida, né? Por exemplo, eu valorizo muito a questão da relação familiar. Né? Principalmente depois que você é pai e tudo mais, essa questão também já é outra relação, você passa a ter outras relações com a vida. Então, ao longo do caminho ali, desde do nascimento, a infância, né, a pré-adolescência, a adolescência, jovem, enfim, nós vamos construindo relações e dando significados também. A influência cultural nos influencia muito, as nossas leituras, as convivências, né? Então, muitas vezes, por exemplo,
nós vivemos num mundo muito acelerado, né? E aí sempre eu penso assim, trabalho isso, desacelerar um pouco, estar mais com a família, com os filhos, né? Porque você tem N compromissos muitas vezes e ocupa a questão do tempo também, como que a gente se relaciona com o tempo, né? Realmente com que você emprega o seu tempo, né? Qual o retorno que você tem disso? Então isso é uma questão, realmente, como o Márcio falou, os filósofos, vários pensaram, tiveram várias concepções, mas é uma questão que literalmente nos permeia, né? Em dar um valor pela vida. Acho que o principal valor é realmente nós fazermos o que nós gostamos, né? Sermos felizes, a felicidade é muito importante, né? Que o mais crítico que eu vejo, e a partir também das leituras, dos pensamentos de vários filósofos, historiadores, é a pessoa ser infeliz com algo. A vida dele torna-se algo insuportável. Então, realmente, você tem uma vida, conversar, dialogar, dar valor, muitas vezes, àquilo que a nossa sociedade, por a questão do capitalismo, não só do capitalismo, é um processo mesmo de dar valor ao tempo. Isso aqui não é interessante, de repente, dialogar, parar para conversar com idosos, é uma coisa que eu gosto muito de conversar com os idosos, né? Que geralmente os jovens, os idosos, é uma coisa que eu valorizo muito, né? Eles têm muito a nos dizer. E aí também com outras pessoas, enfim, né? Isso, fazer novas amizades, dialogar, conversar, isso é muito importante. Realmente é viver a vida, né? No seu sentido amplo, se é que ele existe, né? Porque é algo muito complexo. Mas e pra você, o que você acha da vida, assim, a sua visão? Acho que é até interessante que a gente fazer um... Sim. A minha visão de valorização da vida, eu acho que não difere muito da de vocês, gente. Eu acho que quando você tá com pessoas, eu gosto muito de pessoas, então eu acho que tá cercado por pessoas que você gosta, fazendo coisa que você gosta, traz o objetivo da vida, né? Pra que eu vim no mundo? Será que a gente tem mesmo um objetivo aqui na Terra? Ou o objetivo é apenas viver? Só estar presente, né? Ou você tem que alcançar alguma coisa? Será que não é uma visão que foi imposta pra gente precisar pra lucrar em cima disso? Porque, vamos voltar lá atrás, né? Nós só vivíamos, comíamos, procurávamos comida, enfim, né? No homem primitivo. O objetivo era sobreviver. E aí agora você me diz que eu tenho que ir Mas ele atrás. tem um recorte aí, porque ele olhava pro céu e olhava aquele monte de fogueira e falou, caramba, olha como tem mais gente lá em cima que aqui embaixo no meu vaso. Não, Aí ele ficava louco, então ele entrava aí. Aumenta a preocupação. a vida existencial antes de... Sim. Sim, é aquela coisa, eu sempre, pelo menos essa é a minha visão, eu digo que assim, é que eu tenho, claro, a sociedade, ela sempre foi, a sociedade que a gente foi imposta, claro, ela de ter um objetivo e daquela coisa toda e do sistema, e quando você começa a enxergar a sociedade por fora, você vê que tudo é sistemático, tudo é uma repetição, algumas pessoas vão sofrer isso, eu até sofro, que você sabe daquilo, você sabe que tá te fazendo mal, né, mas você não consegue parar de querer saber mais, e daí você, tipo, cada vez mais se distancia da ignorância. Isso vai te levar pra vida toda assim. E daí você te distancia da ignorância cada vez mais, só que daí você não consegue aproveitar a sua vida, porque você se dedicou tanto, se focou tanto no mundo. Não, tem que equilibrar, porque senão você... Deixa eu ver. Entra em crise. A gente brinca sempre, a sua é sobrinha minha, eu brinco sempre o seguinte, a gente tem isso entre nós. Pessoas felizes não dão trabalho. Sim. Mas quem é uma pessoa feliz? É a pessoa que tem um propósito nessa vida. Sim. E o propósito de ser feliz, às vezes, não é só você ser feliz. Você sai, por exemplo, para caminhar na cidade, e você encontra uma pessoa, ela tá vindo lá, pensando nos boletos dela, e fala, bom dia. Ela muda, ela dá um sorriso, desarma ela, cara. Então isso falta hoje em dia. Então a gente tem isso como disciplina, de ser o máximo possível cordial com as pessoas, já ajuda a gente a ter uma vida melhor. E não é pra ele, não, é pra nós. Sim. Uma vez, A própria empatia, né? Empatia. A questão da empatia. Nós temos uma vez eu tava num restaurante, até de exemplo aqui, e eu tava limpando as mesas e tal, tava mal-humorado, limpando as mesas. Eu falei, obrigado, né? Obrigado por limpar, tenha um ótimo dia. Eu falei, nossa, é a primeira vez que eu recebo um bom dia. Eu perguntei pra ele, o senhor já recebeu? Ele falou, não. Tipo, o humor dele mudou na hora. Entendeu? Assim, a pessoa ali todo dia. E aí, às vezes, você dá um bom dia. No dia a dia nosso, por exemplo, é uma coisa que... Nossa cidade pequena, mas você vai no centro, você conta 10 adictos ali, perambulando, e aí e todo mundo passa, e você olha assim, cara, mas o que eu posso fazer? E eu tenho como fazer? E a gente sabe que os adictos, se eles não derem o primeiro passo, não adianta a gente, não é o Estado que consegue resolver, porque depende de uma questão pessoal deles. Porque para resgatar ele daquela vida, ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que ter uma força de vontade, e às vezes ele tem muita dificuldade de dar esse passo. Mas você passa do lado e fala, cara, e isso eu falo, eu sou humano ainda. Eu sou humano porque eu tô condoendo com aquela situação. com a situação do... Entendeu? Então, essa questão da vida e fazer alguma coisa da vida, ela é muito... Passa, eu acho, pelo ponto de ser feliz. Sim. É tão paradoxal, até voltando um pouco, aquela questão de tipo de que. Porque o meu objetivo, por exemplo, é o conhecimento. Só que pelo meu objetivo de vida ser o conhecimento, tipo, de novo, entra naquele parafuso. Eu quero saber cada vez mais, e daí eu acabo me distanciando cada vez mais, e daí vai chegar um ponto. Maurício, meu querido, eu quando tinha sua idade, a gente fazia. Tinha orgulho, por exemplo, saber catar o Sri Lanka. Era um orgulho. Eu sei catar o Sri Lanka. Poxa, não tem valor nenhum. Por exemplo, a gente sabia o dinheiro da Alemanha era marcos. Hoje não existe mais. Então a gente tinha essa questão de compreender. O meu grupo de amigos na época, a gente tinha essa questão de entender, saber qual idioma que falava, por exemplo, lá na Tailândia.
como é que ela é escrita, de onde veio a origem daquela escrita. Então, hoje, de certa forma, isso não tem nenhum valor. Por quê? Não precisa guardar. Você pega o celular, tá ali na mão. Eu noto hoje, eu vejo meus filhos, até que tá saindo meu filho, tô estudando sobre a Mesopotâmia. Tá, o que significa? Isso. Não fica Mesopotâmia. Fica perto do milho. Ou seja, não tem mais aquela importância, porque os valores, de certa forma, do conhecimento hoje é um pouco diferente. E isso, eu cheguei aos 50 anos, e você acha que eu leio mais livro que de direito ou de história, ou de modo geral? Eu acho que você deve ler mais coisa do direito, né? Me engano seu. As minhas leituras finais de semana ou nas horas vagas são leituras aleatórias. Biografia, é coisa assim. Por quê, cara? É essa busca. E às vezes eu tenho abrindo lá em casa. Mas por que eu sei isso? Pra que serviu guardar na minha cabeça essa informação por tanto tempo? Aí você fica nessa... Tipo aqui, por exemplo, os tópicos que eu trouxe mesmo, assim, eu gosto de improvisar. É tudo que eu lembro das minhas leituras, tipo, eu não... entendeu? E às vezes as pessoas, elas, cara... Não, você passa a ser um estranho no meio deles, né? Tipo, que coisa chata, pra que você vai ficar falando isso, entendeu, toda hora? Por que você guarda tanta informação? Você não precisa disso. Aí você se sente deslocado, e aí começa a ficar aquela... Mas eu brinco, professor, que o conhecimento, às vezes você pega um repórter de jornal e lê ali, não tem nada a ver, e você passa anos, um dia você, eu lembro de ouvir só uma coisa. Então eu penso que o conhecimento ele é tipo uma corrente, você vai ligando a pontos. Sim. E se torna você interpretar os fatos de uma forma mais tranquila. No direito, que eu digo que exige um conhecimento holístico, então às vezes uma situação que você leu de um manual lá de uma escavadeira, alguma coisa assim, você, isso aqui tem a ver com isso tem a ver com aquilo. Então, não vai te atrapalhar na vida. Agora a gente tem que saber equilibrar a vida pessoal com a busca do conhecimento. Só que ela sempre vai chegar, não vai atingir. Sim. Porque é que eu falei, é um ciclo infinito, porque, de novo, você nunca vai chegar, você vai morrer sem saber de tudo. Sim. E pra mim se tornou, tipo assim, cada vez mais. Então acho que eu teria que, nesse caso, ter um equilíbrio um pouquinho maior. Não, a gente brinca, por exemplo, assim, eu tenho um amigo chamado Boris, e a gente comentava, cara, eu queria pelo menos tentar conseguir ler os clássicos até os 60 anos. Não vou conseguir, porque tem muita coisa boa saindo agora. Sim. Ler. Então você tem um limite temporal para leitura e tudo mais. E aí você fala, cara, tem uns 2 anos pra cá, eu comecei a fazer um estudo sobre a questão da China. Eu acho interessante você pensar os 2 impérios que nunca, nessa era que nós vivemos, que nunca foram, digamos, derrotados ou dissipados, é a Pérsia e a China. Então eu acho interessante. Aí tem uns livros interessantes, que até então eu tive acesso agora, e eu estou estudando. Mas já apareceu um livro melhor. O cara falou, você está sendo essa busca. Atualização. Fora a área que sou obrigado a ler, que era a minha área. Era constantemente, por exemplo, esse projeto. Então, eu li ele, eu estava em viagem, e eu vi a discussão, fui ler a mensagem. E é interessante para vocês, tá? Baixem ele na câmera, leia a mensagem. A mensagem tem um reporte histórico, sociológico, jurídico. Por que aquela matéria é interessante? E você vai ter uma formação com a visão deles, para saber por que a matéria está sendo proposta. Interessante isso. Eu acho que já podemos finalizar por aqui. Muito obrigado pela sua paciência. E foi um ótimo debate. Não se esqueça de seguir o nosso podcast, né? E compartilhar esse link com todas as pessoas aí que você conhece que acha que vão gostar desse assunto. Bom, foi um ótimo debate. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigado pela paciência. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe em todas as redes sociais possíveis. Agora nós vamos ficar com os agradecimentos dos nossos convidados. Primeiro eu tenho que agradecer pelo convite. Acho que é uma questão ímpar, né, da gente vir aqui ter uma conversa tão agradabilíssima dessa, trocar experiência, ver que tem em nossas escolas mentes brilhantes, né, discutindo isso. E é importante a gente ter um programa na nossa cidade que possa debater de uma forma franca, tranquila, né, sem apegos ideológicos, sem apegos partidários. E isso a gente nota que a escola pública, como eu sempre defendi, é a grande gênese da formação desse nosso país. Então a gente tem que incentivar, tem que... Eu sou um adepto a isso, meus filhos sempre estudam em escola pública e, independente da situação financeira, eu acho que a escola pública tem que ser a força motriz do país. É lá onde vai se formar o nosso cidadão consciente, altivo, consciente, que questione, que aprenda a votar adequadamente, que integre um partido para defender a sua posição. Eu acho que esse programa eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa experiência, desse legado que vocês estão deixando para o mundo todo, para a vida toda, né? Porque isso que anda na rede nunca mais sai. Exatamente. Também agradeço, né? É um momento de muita aprendizagem. Agradecer ao professor Eli, né? Ao Márcio, né, por ter aceitado o convite. Maurício, a Sucena, ficamos muito felizes por ter aceitado também, que é um desafio, mas foi muito agradável a nossa discussão. Isso é importante, né? Saber compartilhar, entender, que é o que nós necessitamos, principalmente nos tempos atuais, né? Nós temos, já que nós estávamos discutindo sobre o valor da vida, que muitas vezes as pessoas querem impor os seus valores a outro, né? E vai ser trabalhado com o estudante. Eu deixo uma mensagem também. Essa semana eu conversava com um estudante. Inclusive, nós percebemos muitas vezes as pessoas infelizes por perder o sentido da vida, que é outra discussão, da outro podcast. Mas eu sempre deixo essa mensagem, né? A pessoa muitas vezes tem tudo, a questão financeira, a questão familiar, e muitas vezes ela se desilude com algumas situações, né?
Então, eu sempre digo, eu falava com esse estudante, você já viu uma pessoa que está na fase terminal de câncer? Já viu algumas pessoas, que eu já vi várias, e muitas vezes essa pessoa faz de tudo para tentar manter o foco da vida. E um jovem saudável, que tem tudo, muitas vezes querendo tirar a própria vida. E aí nós temos vários fatores que causam isso, né? Mas é entender realmente, nós conversávamos sobre isso, né, Maurício, alguns dias atrás, sobre o esperançar, né? Nós temos que esperançar sempre, porque não ver as mazelas da vida, né, como dizia alguns autores vão discutir sobre essa questão, mas realmente, o próprio Nietzsche discutia, mas realmente esperançar aquilo que nós temos de bom, é o que nós consideramos de bom, e principalmente a questão da empatia na nossa sociedade é muito importante. E é isso, parabenizar pelo projeto, né? E estamos à disposição e muito felizes e gratos por ter participado desse momento. Eu sei que eu não sou um convidado, mas eu queria agradecer aqui a minha colega, né, também por ter feito essa maravilha aqui. E eu espero que vocês, vou pedir mais uma vez, voltem aqui novamente para ver o nosso futuro, que vai ter mais, um projeto muito bacana. E a gente se vê. Gostaria de agradecer, né, a participação dos convidados, que foram, assim, todas as perguntas que a gente fez conseguiram desenvolver e apresentar e explicar muito bem. Muito obrigada, inclusive por aceitar ambos, né? Ambos os dois não existe. Por aceitar. Pode, xisticamente poderia. Poderia? Opa! Não é uma redundância? Você não- Certamente, então. Mas enfim, só agradecer a participação de vocês. Quem sabe numa próxima, mais um podcast, já que foi tão proveitoso, né? Então fica aí mais um convite para voltar. Agradecer a todo mundo que está aí assistindo até agora. E é isso. E a nossa produção também, né, que está aí. A nossa super produção, nossa equipe de luxo de Massachusetts. Mas era isso mesmo, só tenho a agradecer ao Maurício por ter participado também e tá sempre aí ajudando a gente. E é isso, gente. Um bom resto de aula para vocês e muito obrigada.